Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando o primeiro fechamento do mercado do mês de abril. Eu sou o Danilo Zanini, sou analista técnico da XP Investimentos e nós estamos aí, hoje é sexta-feira, dia 1º de abril. A gente vai comentar com vocês as principais variações do mercado hoje. A gente está tendo um dia positivo para o Ibovespa, para a Vale, para a Petro. Os bancos ali subiram, levemente consolidado, próximo à máxima do dia, e alguns dados importantes a gente teve na divulgação do dia de hoje, tá certo? Quem tem interesse que eu olhe algum papel, eu peço a gentileza de vocês escreverem no chat, tá? Eu vou dar um panorama de quais foram as principais informações ao longo dessa semana e também a gente vai comentar sobre o índice Bovespa, dólar futuro, Petrobras, Vale, o setor financeiro dos bancos, Cielo também, que é um papel que está chamando muita atenção, e a gente vai falar aí o que nós estamos esperando para o mercado, tá certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos os participantes do nosso chat aqui na InfoMoney e fiquem à vontade para poder solicitar algum papel, tá certo? Caso que vocês queiram que eu olhe algum ponto em específico, Danilo, eu estou comprado em papel X, Y, Z, independente, no papel X, tá? Simplesmente só eu saber essa informação, se você está comprado ou não, é de uma maneira subjetiva. Não sei se está comprado lá em cima e o mercado despencou ou está comprado aqui embaixo e ele subiu. Então tenta colocar um pouco mais de detalhe. Olha, Danilo, eu estou comprado a tanto, qual que seria a minha sugestão? Fiquem à vontade e eu vou tentar responder a todos, logicamente, no tempo hábil. Então vou começar aqui falando das principais informações que a gente teve ao longo dessa semana, tá certo? A gente teve a prévia do payroll que veio na quarta-feira, o mercado deu uma forte movimentação. Terça-feira a gente teve a desfiliação do PMDB, que é o partido do vice-líder da República, o Michel Temer, juntamente com o PT, tá certo? Aí a gente já tem o ex-presidente da República, o interlocutor informal da Dilma hoje, que é o Lula, tá? Ele é interlocutor da República de uma maneira informal, então tá tendo conversas entre o PT e alguns partidos filiados, ou para tentar afiliar com alguns partidos, e agora que tá no foco é o PP, tá? Em que está tendo essa conversa como um todo para eles trazerem novos deputados para poderem ter forças para aprovar ou barrar o processo de impeachment da presidente atual, tá certo? Tivemos também hoje, tá? Tivemos hoje informação importante. A gente teve o payroll dos Estados Unidos que foi divulgado às 9h30 da manhã. O mercado teve bastante volatilidade. Nesses últimos dias, de segunda a quinta-feira, a gente teve leilão de swap reverso, tá? O leilão cambial, em que o Banco Central entra de uma maneira um pouco mais objetiva, tá? Não vou entrar tanto em detalhes, mas é uma expectativa de compras de dólar futuro pelo Banco Central. Então a gente teve aí dias em que o banco conseguiu ofertar todos os contratos que ele colocou aí em leilão, outro dia não, veio bem a menos, enfim. Então hoje a gente teve esse dado, a gente também teve hoje o índice ISM dos Estados Unidos, tá? Que nada mais é do que o índice que mede a atividade industrial da economia norte-americana. A expectativa era neutra, tá certo? Vale ressaltar que o mês de fevereiro fechou em 49,5 pontos. Só para vocês terem uma ideia do que significa esse índice, tá? É o índice de atividade industrial. Esse índice abaixo de 50 significa retração nesse caso, da atividade industrial. O índice acima de 50 pontos, ele significa expansão da atividade, ok? Então, o que saiu hoje foi 51,8, vindo acima das expectativas, ou seja, a economia americana voltando a reaquecer, o índice de atividade industrial trabalhando com expansão, tá certo? Então praticamente foram essas as principais informações. Eu acho que é válido ainda a gente ficar bem atento ao noticiário, tá certo? Sobre o noticiário político, sobre investigações envolvendo a maior empresa estatal, a Petrobras, e vamos ficar atentos em como os fatos serão divulgados nos próximos dias. Mais uma vez, a gente vai olhar os gráficos, a gente vai olhar os papéis, eu vou dar minha opinião para vocês. Mais uma vez, lembrando que nós estamos num cenário totalmente atípico e totalmente voltado para a política, tá certo? Então é válido acompanhar um cenário político, ver como o mercado está se comportando, como ele pode se comportar, e lembrando que a volatilidade acaba aumentando bastante, tá certo? Então deixa eu começar aqui falando do gráfico do índice Bovespa, tá? Hoje o índice Bovespa está trabalhando com vou colocar o gráfico na tela aqui para vocês. Olha que bonitinho.
O gráfico do índice Bovespa trabalhando com uma alta de 1%, tá? 1,14%. Lembrando que a gente comentou sobre o índice Bovespa. Deixa eu só colocar aqui. Comentamos do índice Bovespa. Essa região em que o mercado tentaria se segurar, tá certo? Lembrando também que nós havíamos desenhado uma cunha no Ibov, um ponto para ficar atentos a essas movimentações, ok? Ele ainda não perdeu, tem um espaço aqui que segura a movimentação dos preços. E agora, logicamente que essa região aqui que a gente está falando de 49.500 barra 49 mil pontos, acaba sendo uma região importantíssima de suporte. Então a gente tinha uma expectativa dessa para quem assistiu o fechamento do mercado, não. O fechamento técnico que eu postei ontem, tá certo? O fechamento técnico que eu postei ontem, eu falei para vocês vários papéis que estavam em cima de suporte e a gente poderia pensar em trabalhar alguma possível compra, tá? Então assim, o Ibovespa tem uma tendência de alta e ele está sentindo aqui uma exaustão dessa alta, passando por um período de consolidação em cima de um topo, tá? A gente vai ficar atento se ele voltar a ter algum pregão fechado acima de 51.500 pontos, rompendo esse patamar aqui, tem espaço para retomada de uma pressão compradora um pouco mais acentuada, tá certo? Que eu acho que fica interessante. Vamos falar aqui outro ativo, dólar futuro. O dólar futuro ontem ele me configurou um candle, um martelo, tá? Na realidade que tem um caráter de reversão de movimento, que é uma sombra inferior. Mas para esse padrão gráfico ser acionado, ele deveria superar a máxima, o que não ocorreu no pregão de hoje. Então o mercado ele abriu neutro e teve uma movimentação direcional de queda. O dólar caindo 0,77%, nesse momento quase 1%. Nesse pregão de sexta-feira. Então ainda seguimos num cenário de bastante cautela para o dólar. Se a gente tiver algum pregão fechando abaixo desse patamar de 580, 570, a sinalização é que ele venha sair dessa consolidação e abre espaço para uma retomada de uma queda um pouco mais direcional. A gente pode até ligar aqui uma linha de tendência de baixa mais curta. Nós estamos falando de uma figura gráfica denominada um triângulo descendente. O triângulo descendente nada mais é do que um triângulo que tem a expectativa de uma movimentação de baixa, tá? Então vamos ficar atentos se o mercado vem a perder esse patamar aqui, ok? Dando uma olhada agora nos principais papéis do dia de hoje, tá? Petrobras, uma valorização interessante, expressiva, tá? Subindo aqui 4%, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Perdão. A Petrobras está subindo 0,4%. Vale ressaltar em que a Petro, ela chegou a ter uma desvalorização no pregão de hoje de 4,5%. Então o ativo testa aqui uma linha de tendência de alta, é por isso que nós estamos bem atentos a esses movimentos do mercado, tá certo? Temos aqui a linha de tendência de alta que serve como um obstáculo, então atentos, tá? O mercado tá se segurando aqui, a gente tem um gapzinho que foi em aberto aqui também, que dando um parâmetro como suporte, e para eu poder ficar para eu não ficar pessimista e ficar otimista, eu gostaria de ver algum pregão em que a Petrobras fechasse acima de R$ 8,75, tá certo? Então, essa daqui é o gráfico da Petro. Eu vou passar pelos principais papéis, tá? E depois a gente vai para outros ativos. As ações da Vale. Vale tá muito bonito o gráfico, uma alta expressiva 4,92, quase 5%, tá? A Vale tem esse cenário. A gente tem este cenário. Oxi, peraí pessoal, que eu fiz caca aqui. A gente tem esse cenário de uma linha de tendência de alta. No curto prazo, temos aqui uma linha de resistência em que a Vale está querendo romper. Percebam um rompimento da Vale, um candle comprador, um candle convicto. Para esse cenário ser confirmado e abrir espaço para uma retomada ou ter espaço para novas altas mais consistente,
A Vale no pregão de segunda-feira deveria superar a máxima de hoje, sexta-feira, e também a máxima de quarta-feira. A gente está falando na casa de R$ 12,08. O rompimento desse patamar aqui leva a Vale ter uma possível movimentação direcional para buscar a casa dos nossos R$ 13, tá certo? Vamos dar uma olhada em bancos. Banco do Brasil é outro. Pessoal, os gráficos estão bem parecidos, tá? Linha de tendência de alta, candlezinho comprador. Se a gente colocar o intradiário de Banco do Brasil, a gente percebe que foi estabelecido aqui um ponto importantíssimo de resistência, tá? Aqui na casa desses R$ 20, a superação é um possível ombro, cabeça, ombro, mas os ombros aqui estão bem pequenos, tá? O rompimento desse patamar aqui de R$ 20, podemos lá trabalhar compras, tá? O Helder, na realidade zerou a Petro, tá? Deixa eu só confirmar aqui com vocês, mas a Petro, ela zerou, ela tá em alta de 0,24. Eu me equivoquei, eu falei que ela estava numa alta expressiva, não é alta expressiva, tá? Só me corrigindo. Ela chegou a cair 4,5% e agora o ativo está subindo 0,2%. Então ela teve uma movimentação direcional de alta ao longo de todo o pregão, tá certo? Itaú é um outro papel que também testa uma linha de tendência de alta, uma linha mais curta, tá? Mas independente, tem uma região de suporte passando por aqui, um histórico de preços na qual o mercado tende a se segurar, tá? E a próximo ponto de parada de Itaú, onde tá? Tá lá na casa de R$ 32,50. Então vamos ficar atentos nesses patamares. Agora eu vou falar sobre alguns papéis em que me chamam a atenção, tá? BB Seguridade é um ativo em que está trabalhando em cima de uma linha de tendência de alta um pouquinho mais curta, 3 dias de quedas consecutivos, levemente na realidade um candle bem tímido, tá certo? Um candle bem tímido, a superação da máxima aqui seria um ponto para se trabalhar compras, tá? Voltando aqui, Mate, vale compra em Banco do Brasil? Olha, eu prefiro esperar segunda-feira para comprar, ok? Eu acho arriscado se posicionar hoje, visto que ainda é sexta-feira e temos 2 dias sem pregão, tá bom? Cielo, pessoal, o gráfico de Cielo tá muito bonito. Nós estamos comprados em Cielo, tá? Nós compramos nesse rompimento, o mercado caiu um pouquinho hoje, subiu bastante ao longo de todo o pregão. Temos aqui uma linha de tendência de alta e agora eu vou colocar uma linha horizontal mais curta. O que eu tenho aqui é uma formação de um triângulo ascendente, tá certo? Eu vou ficar de olho, é um candle convicto, que é um engolfo de alta em Cielo. Se a gente colocar em relação aos fechamentos, tá? A Cielo está rompendo essa estrutura, só isso aqui que se considera. Mas ela está rompendo, porém a margem de rompimento ainda está bem limitada, ok? Então eu vou ficar de olho, a gente já está posicionado para swing trade, ok? E se semana que vem, na segunda-feira, começarmos a superar a máxima dessa semana e romper esses patamares aqui de R$ 36,25, R$ 36,30, a gente vai ter uma sinalização um pouco mais clara de alta e uma possível movimentação para o papel, tá certo? Vamos continuar aqui alguns outros papéis. Lame 4, Lojas Americanas. Lojas Americanas é um papel que eu me arriscaria, tá? É um papel que eu me arriscaria. O ativo está em cima de uma região de suporte, 2 dias de quedas consecutivos. Percebam que da outra vez que Lojas Americanas tocou nesse patamar de preço aqui, ele subiu bem e ele veio tocar aqui. Então, Lojas Americanas é um papel que a gente pode trabalhar compras na superação da máxima de hoje, na segunda-feira, esperando um retorno para sua média dentro de um cenário de consolidação. Esse seria um trade de compras de suporte, esperando que ele venha buscar aqui os próximos topos, ou a minha média de 21 períodos que está passando nessa região. Marco Polo não, Sula 11, tá? Sula 11, Sul América. É um outro papel interessante também, dentro de um cenário de consolidação, tá? Perceba que ele está congestionado entre esses parâmetros aqui na qual nós estamos desenhando para vocês, e hoje me configura um dojizinho aqui, quase um martelinho, um martelete, né? Depois de vários dias consecutivos, esse candle, na maneira que ele está sendo configurado, e a estrutura a estrutura em que ele formou dentro dessa consolidação é uma compra de suporte, tá? Mais uma vez, a gente vai esperar segunda-feira a superação e tentar trabalhar alguma compra desse ativo. GGBR 4 é um ativo que demonstra bastante força, não tem espaço para uma correção. Na realidade, ele sinalizou na quarta-feira
este candle, tá? Este candle comprador cujo tínhamos uma sombra superior, tá certo? E no pregão de ontem ele me formou um candle vendedor. Esperávamos aí uma movimentação de correção. Ele chegou a perder a mínima, porém não andou. E hoje está trabalhando em alta expressiva, 7% de alta. O mercado trabalhando bem, tá certo? O mercado trabalhando bem, positivamente, rompendo todas as estruturas de resistências que a gente tem, tá? Então vamos ficar atentos que tem espaço para continuidade da sua movimentação direcional de... Croton, tá? De alta, um outro ativo. Atentos aqui, Croton, um fechamento acima desses R$12. É um papel para a gente poder trabalharmos compra também, ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da Cyrela. Cyrela é um gráfico meio consolidado, tá? Eu até poderia pensar em alguma comprinha por aqui, mas não tá me convencendo muito esse gráfico, tá? Para mim ele tem uma sinalização parecida com essa, tá? De um triângulo simétrico, que é um padrão de continuação, então tanto para baixo quanto para cima, para onde romper ele vai andar. Eu ficaria de olho na superação de 11,20 para poder trabalhar compras, ok? E se porventura ele perder aqui esses patamares de 9,55, a sinalização é de queda, tá certo? PSSA3, Porto Seguro. Porto Seguro é um ativo em que entra no nosso radar, tá? A gente tem aqui uma linha horizontal que denomina um nível de resistência, tá? Fundo anterior, tem topos recentes, tá? E o ativo tenta me confirmar o quê? Um possível pivô de alta mais longo, tá certo? Um possível pivôzinho de alta um pouco mais longo. E com isso, se ele tiver algum fechamento acima dessa região dos R$29, ele abre espaço aí para reverter o seu viés, tá certo? Então assim, pessoal, nós tivemos uma semana bastante agitada, uma semana bastante volátil, tá certo? Minha sugestão, mais uma vez, muita calma, muita cautela, vamos ter cuidado para interpretar os movimentos em que o mercado tende a fazer, tá certo? Vamos ficar atentos ao noticiário, eu sou analista técnico, a minha função é recomendar compras e vendas baseadas em gráfico, tá? Entretanto, só para reforçar, nós estamos em um cenário político bem conturbado, tá certo? E aí a gente fica totalmente nesse impasse. Tá? Então, essa é a minha sugestão, muito cuidado, nesse período de volatilidade um pouco maior, vão lá e diminuam o tamanho do capital da exposição de vocês por trade, tá? E para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, se puderem colocar na minha tela novamente. Pessoal, no YouTube, tá? Venham aqui, digitem Danilo Zanini, tá? Vocês terão o meu canal aqui em destaque, tá? Eu faço vídeos diários, na qual eu faço alguns estudos igual o de ontem, Ambev, Banco do Brasil, e uma infinidade de papéis que eu acabo estudando todos os dias. Então quem tiver interesse de acompanhar todo final de pregão, de estudar, fiquem à vontade, tá? Hoje eu vou fazer o fechamento técnico semanal, que eu faço todas as sextas-feiras, tá certo? Que eu olho gráficos semanais e a gente vai ter um viés a mais aí para a semana que vem. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez pela companhia de todos vocês por essa semana, lembrando que a gente está iniciando um novo mês, um novo trimestre nessa sexta-feira, então calma, cautela, peguem aí, se tiver um tempinho no final de semana, abra suas planilhas, vejam os trades que vocês fizeram, tenha paciência e o mês só está começando. Então vamos começar tranquilo, com cautela, cuidado com a sua exposição no mercado e lembrando que a gente tem um mês inteiro para a gente poder trabalhar na bolsa, tá? E que o objetivo é no final da semana ou até mesmo no final do mês o saldo fique no positivo. Obrigado pela presença de todos vocês, um excelente final de semana, aproveita com os seus familiares, com pessoas especiais e nos vemos na segunda-feira. Até lá e um grande abraço.